Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão me assistindo nesse exato momento. É um prazer estar falando aqui com vocês hoje. Bem, então o que eu quero trazer hoje aqui? Hoje eu vou falar sobre os tratamentos para depressão e ansiedade que existem e como que a gente pode se servir desses tratamentos. Eu não vou estar falando só do que eu faço, não. Vou falar um pouquinho de todos os tratamentos, o que a gente pode esperar, como que a gente escolhe os melhores caminhos e também um pouco de como eu trato a depressão e a ansiedade num processo de terapia e num processo de acompanhamento. Quais as grandes diferenças? Porque eu tenho recebido muitas mensagens em relação a isso. De qual a diferença de eu ter consultas individuais com você ou fazer parte do acompanhamento que você tem. Lembrando que depressão e ansiedade, se a gente for pensar na era posterior, quando que a gente começa a identificar que existia um esgotamento, começa primeiro com esgotamento mental e que era tratado já na Idade Média, quando as pessoas começaram a ter esse tipo de questões, até mesmo antes da Idade Média, quando a gente vai para os gregos, né, Hipócrates, ele tentou desmistificar essa questão da falta de Deus, da falta de fé na esquizofrenia. Naquela altura, na esquizofrenia, não se falava de saúde mental ainda, não se falava de depressão, não se falava de ansiedade. Mas a partir daí começa a crescer com vários estudiosos, psicanalistas que vão investigando e vão tentando entender um pouquinho dos bastidores da nossa mente, aonde que eram produzidos os pensamentos, o que acontecia, por que algumas pessoas tinham problemas mentais, outras não tinham, o que diferenciava, se era o ambiente da casa, se era uma questão de saúde biológica, se era um problema, se não era. Mas durante muitos anos, e falo isso para vocês até a década de 50, 1950, a depressão e a ansiedade ainda era muito visto ligado à espiritualidade. Era como se a gente tivesse tido, sei lá, uma situação que abalou a gente e a gente tivesse com uma falta de fé, de convicções, de propósito de vida, de ideais. E essa ideia, infelizmente, ajudou a manchar muito a questão da saúde mental. Ainda hoje em dia a gente olha para a saúde mental e muitas pessoas na nossa sociedade ainda dizem: ah, isso é falta de Deus. Ah, você tem isso, é frescura. Ah, você tem isso porque você não tem o que fazer. Outro dia eu recebi um comentário dentro da minha página do TikTok dizendo assim, isso é falta de tanque. Outro que colocou assim, em vez de eu estava falando sobre os suplementos que vocês podiam tomar para melhorar a depressão e a ansiedade, e ele colocou assim, em vez de ir na seção dos produtos suplementares, por que não ir na seção dos vinhos? Tenho certeza que um bom vinho vai ajudar. E eu fico pensando, meu Deus, que falta de informação que nós temos que lidar, né? Quanto essas pessoas acabam olhando para a gente e julgando a gente, a nossa saúde mental, né? A nossa situação emocional, como se nada fosse. E muitas pessoas acabam piorando a depressão e a ansiedade por falta de apoio. Eu até fiz uma live logo no iniciozinho da nossa semana, com live todos os dias, da Semana Viva Sem Depressão e Ansiedade, falando sobre a quantidade de pessoas que, por conta da solidão ou de se sentirem sozinhas, aumenta e agrava o seu quadro de depressão e ansiedade. E de certeza que tem muitas pessoas aqui com depressão e ansiedade que vão conseguir dizer exatamente a mesma coisa. Olha, Gi, a minha depressão piorou a partir do momento que eu senti-me julgada pela minha família. A minha ansiedade piorou a partir do momento em que eu expus isso para onde eu trabalhava e as pessoas começaram a me julgar ou falar outras coisas para mim. Isso é uma situação que a gente tem que cuidar muito. Então, hoje, o objetivo dessa live é trazer essa consciência, mas mais do que isso também, mostrar para vocês como que os tratamentos evoluíram. Porque se a gente for pensar, o que aconteceu há pouco tempo atrás, a gente está falando muito pouco tempo atrás, na década de 50 para 60, começaram a fazer experimentos de estilo de manicômio para gente, com tratamentos de choque, né? Não era eletrossensíveis esses tratamentos que foram feitos, eram tratamentos à base de choque, ligavam lá e faziam, davam um choque para ver se estimulavam os nossos neurotransmissores a voltar a produzir aquilo que eles tinham deixado de produzir. Então, muitas pessoas pioraram a sua saúde por conta disso. Mas muita coisa também foi apagada, porque todos os testes, quando eles fazem testes ambulatoriais, quando eles fazem esse tipo de teste, não são os testes todos que são divulgados para a gente. É só quando é necessário, quando é preciso que divulgam. Mas muita coisa acontece nos bastidores. Muitas, todos os dias tem testes acontecendo para ver se melhoram a nossa saúde de uma coisa, ou para ver se desenvolve um novo fármaco ou coisas assim. Então começaram a ter muitos desses testes, mas as famílias estavam sofrendo.
Depois começou a ter uma ala psiquiatra, né? A partir de 1960, mais ou menos, começa a entrar muito em voga esses hospitais psiquiátricos, que eram o quê? Um lugar onde você, quando estava com essa espécie de situação, você ia e ficava numa ala de esgotamento mental. Não era a ala da esquizofrenia, não era a ala dos distúrbios mentais, mas era do esgotamento mental, onde você passava a fazer uma série de atividades durante algumas semanas, até a eletro, como eu disse para vocês, também ainda acontecia, para tentar tratar. Mas já na década de 50, a gente foi para 60 agora, mas na década de 50, quando começou a tuberculose ganhar muita proporção, os médicos conseguiram descobrir um medicamento que, dando para a pessoa com tuberculose, ela ficava mais bem disposta. Que era um medicamento que agia e trazia, ela tinha eficácia nos nossos neurotransmissores da serotonina. Então, no sistema serotoninérgico, né? Eles começaram a usar esse sistema, falaram assim, peraí, se eles animaram as pessoas que estavam com a questão da tuberculose, podem animar as pessoas que estão em esgotamento mental, que não têm vontade nem motivação para nada. Até então, continuamos falando do esgotamento mental, tá? E aí, o que acontece nessa altura, começam a dar esse medicamento, mais conhecido como Prozac, né? Várias pessoas começaram a tomar esse medicamento, que era um medicamento que tinha uma base alucinogênica e que fazia com que as pessoas começassem a se sentir mais bem dispostas. Por quê? Porque era como se você tivesse bebido 2 shots de álcool. Você fica alegre, diferente, né? A gente só fica depressivo com álcool depois que começa a passar o efeito da euforia. O álcool, ele faz quase uma depressão bipolar na gente, né? Porque ele vem primeiro a euforia, a mania, a gente tá muito bem, a gente olha o mundo com outros olhos e logo em seguida, no outro dia, uma ressaca terrível, a gente começa a ficar mal, né? E cai. Então, automaticamente, e até tem muitas pessoas que começaram com o uso do álcool para tentar lidar com a questão emocional que estava levando em depressão. Então, existem muitos casos de pessoas que têm depressão e ansiedade e que bebem álcool pensando que vai melhorar e acaba que depois cai num outro vício e não consegue combater, consegue amenizar naquele momento, mas depois, logo em seguida, nada acontece. Então, o que a gente traz aí? A partir da década de 60, como eu disse, o uso contínuo desses medicamentos começa a ser cada vez mais em massa, começa a ficar cada vez maior. Lembrando que a gente começa a essa forma que a gente tem monetária de ver a vida, né? Sempre pensando em trabalho, 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 trabalho e trazer dinheiro, e agora eu preciso fazer várias funções, eu preciso resolver minha vida. E a gente começa, então, com esse excesso de consumo e más informações. Porque se a gente for pensar na década de 60 e 70, a escolaridade obrigatória era muito pequena e poucas eram as pessoas que tinham acesso. A quantidade de pessoas analfabetas nessa altura era enorme, né, em taxa. Hoje em dia que a gente vê muito mais essa questão do conhecimento, a gente indo buscar informações, naquela altura não. Se saísse no jornal, era verdade, mesmo quando não era. Então, automaticamente, era assim que funcionava. Hoje em dia, vocês podem pesquisar as fontes na internet. Claro que tem fake news, situações que são verdadeiras, outras que não. Mas naquela altura não tinha. Então, por desinformação, muita gente acabou agravando a sua depressão, agravando, na altura não se falava de ansiedade, mas fazendo você chegar num lugar muito ruim, delicado para a sua saúde mental. Então, nessa evolução, começam os tratamentos e passa para a base psiquiátrica, para cuidar do esgotamento mental, porque até então não era o psiquiatra que cuidava do esgotamento mental, tá? Mas daí passa para o psiquiatra, uma nova área surge para tratar e para medicar só as pessoas que têm problemas de ordem neural, e era o psiquiatra. Então o psiquiatra começa a receitar os fármacos que eram disponíveis no mercado, de repente eles descobrem que o Prozac fazia muito mal, começam a colocar os tricíclicos e começam a atuar, a dar medicamento à torta e à direita para fazer com que as pessoas chegassem em outro resultado. Mas logo em seguida percebem que aquilo sozinho não está dando certo. Aí os psicólogos entram para conseguir somar, e o trabalho normalmente é muito difícil vocês encontrarem uma pessoa que tenha depressão ou ansiedade já diagnosticada e que não esteja num tratamento de psiquiatra e psicólogo conjugado.